Graças ao bom Deus, que o Deus da Bíblia ilumine a sua vida, espero encontrar todos bem. Se não estiver, vai ficar. Logo depois dessa programação, você será uma outra pessoa renovada, porque o Deus da Bíblia ele quer te renovar, promover esperança. E exatamente a proposta do programa Palavra Urgente é promover ao seu, ao meu, ao nosso coração esperança, ânimo, paz, alegria, o que precisamos para vencer. E quantas são as pessoas que estão diante de uma luta, de uma adversidade, de um problema e não sabem como reagir? Nada melhor do que buscar na ferramenta, na caixa de ferramentas, que é a Palavra de Deus. Tudo que precisamos na Palavra de Deus tem. Você precisa de uma ferramenta para construir uma vida saudável? A Palavra de Deus tem. Você precisa de uma ferramenta para poder consertar a sua saúde? A Palavra de Deus tem. Então, eu quero compartilhar com a senhora, com o senhor, eu posso até dizer assim, né? Uma excelente rede social que vai promover a senhora a ter ali várias e várias ferramentas. Você pode, copiando o link da rede social, compartilhar com muitas pessoas. Como assim? Através do Palavra Urgente no YouTube. Basta apenas você pesquisar ali, você então se inscreve e vai ser sempre notificado quando chegar um novo programa. Como também através da rede social do Instagram. Você começa a seguir, né? Pesquisa ali naquela lupa e pesquisa ali Palavra Urgente, começa a seguir. Sempre que chegar um programa novo, você vai ser notificado e daí você pode assistir, vai preencher o seu coração de paz, vai compartilhar com amigos e familiares e Deus vai abençoar muito a sua vida. Falando em bênção, prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece em seu favor, clamando ao Deus da Bíblia para que Ele venha atender e promover o melhor na sua vida. Então fica ligadinho conosco aí, porque tem relato de fé, tem história de sucesso, tem relato de fé, tem história de conquista, porque este é o objetivo do programa Palavra Urgente. Sempre promover uma história, sempre divulgar uma história que certamente vai te ajudar muito. Vai chegar nesse dia difícil e vai promover para você aí capacidade para que você venha dar a volta por cima. Vamos falar hoje sobre o senhor Cardoso, né? Nosso amigo jovem que começou a sofrer com depressão. Olha, o mal do século a depressão, né? É o mal do século. Então, são as pessoas que chegam lá e falam assim: Pastor Luciano, o meu filho está com depressão, um familiar, o meu filho está passando por isso, passando por aquilo, e sempre orando, buscando em Deus para poder vencer. Então, vamos acompanhar aqui e entender um pouquinho melhor? Conosco aqui na tela. Eu era um rapaz, sonhador e queria ter minhas coisas na vida, né? No interior de Minas, onde eu morava, aí as dificuldades do lugar onde eu morava, elas não permitiam, né, prosperidade. Eu tinha alguns problemas, né, com os colegas da escola, de algumas perseguições, eu estava precisando muito de ajuda. O pior momento foi o momento da depressão, onde você não tem controle mental. Um dia, quando eu acordei pela madrugada, eu queria uma resposta para o que estava acontecendo. Foi quando eu liguei a televisão, eu estava trocando de canal. E aí eu vi um pastor pregando o evangelho, e ali eu falei: nossa, que interessante, esse cara está falando a verdade. E ele era um senhor novo, cabelo penteado de lado. E eu falei: poxa, no dia que eu for para a cidade grande, eu vou visitar a igreja desse cara. Depois de um ano, 2004, que eu vim para a cidade, e aqui eu me esqueci de tudo aquilo que aconteceu, né? Aí eu vim trabalhar aqui no Espírito Santo, porque meus tios, eles trabalhavam no setor de transporte. Em pouco tempo, Wilton compra um caminhão em sociedade. Aí eu trocando, né, as estações da rádio, um dia eu conheci uma rádio que estava falando umas palavras bonitas de hora em hora, né? Daqui a pouco eu comecei a entender que aquele pastor que pregou lá quando eu morava em Minas, aquele senhorzinho que estava passando na televisão, era o mesmo que estava falando na rádio. Parece que a palavra de Deus estava me renovando. É a palavra de Deus insistindo com ele, né? Era o mesmo lá que estava pregando ali, ele, opa, esse aí. E certamente coisas melhores aconteceram, vamos entender melhor no decorrer da programação. Eu quero, em Cristo Jesus, pedir à Senhora, ao Senhor, de coração, prepara o copo com água. Prepara uma fotografia, uma peça de roupa. Se você pode, nesse exato momento que está acompanhando o programa, escrever um pedido de oração e colocar, participar conosco, para que você venha lembrar do seguinte: olha, Deus atendeu, Deus respondeu, Deus fez.
Porque entenda o seguinte, Deus jamais entregaria o único filho. Ele não entregou o primogênito, ele entregou o único filho para morrer na cruz, para que você, para que a senhora, para que o Senhor, para que eu, para que o ser humano continue sofrendo. O que nós precisamos é entender isso e reagir como quem crê. Porque a Escritura Sagrada diz que o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele quer oportunidade. E no momento em que você escrever um pedido de oração, em que você elevar a Deus aí o seu pensamento na hora da oração, participar, beber da água, colocar diante de Deus essa questão que de repente você já compartilhou com todo mundo. Você já falou na fila da casa lotérica, na fila do mercado, já reclamou do preço disso, preço daquilo, já reclamou que dói aqui, ali, acolá, mas você já foi a Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Porque não adianta. Se é uma questão que você tem que resolver com o seu marido, digo para a senhora, não adianta a senhora reclamar com o filho, com a filha, com o sogro, com a sogra. Se é uma questão que você tem que resolver, entenda, com a sua mulher, não adianta você reclamar com um amigo, com outro. Tem que conversar com ela. Tem que chegar, chamar, senta aqui. Chama ela e fala assim, vamos ali na praça comer um cachorro quente sem molho. Senta lá no banco da praça, diz eu te amo e começa a conversar. Ganha coragem, né? Pastor, o senhor não conhece ela é braba que só? Não, mas vence isso aí. Tem que chamar, tem que conversar. E a oração é uma conversa com Deus. Você sabia disso? Que a oração é uma conversa com Deus? A oração é o momento de chegar diante de Deus ali e falar, Deus, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Crê nisso de coração? Então creia. Vamos aqui ao Doutor Responde, que vai falar um pouquinho com respeito a toda essa luta. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 6% da população brasileira sofre com depressão. O cantor Dan Reynolds, da banda Imagine Dragons, falou durante um show que foi diagnosticado com depressão aos 12 anos e perdeu interesse em tudo que gostava. O vocalista revelou que usa a prática de exercícios físicos para lidar com a doença. A depressão pode ajudar no desenvolvimento de outras comorbidades, como problemas de memória, falta de sono e apetite, ansiedade e sentimento de culpa. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em 2023, cerca de 149 mil brasileiros foram afastados do trabalho devido à depressão e ansiedade. Graças ao bom Deus, graças ao bom Deus. Você acompanhou aí direitinho, entendeu? E eu creio que Deus tem coisas melhores para a sua vida. Vamos então aqui à reportagem para que possamos entender. Depois voltamos que eu quero abordar alguns assuntos aí que certamente o Deus da Bíblia vai abençoar muito mesmo a sua vida. Conosco, aqui na tela. A depressão é uma doença, ela é multifatorial, ela afeta o sistema emocional, pode afetar seu corpo e ela tem diversas causas e possíveis tratamentos também. Pode ter algumas nomenclaturas, tem graus de depressão também, a gente pode falar de tipos, como por exemplo, a depressão pós-parto, existe um termo também chamado depressão maior, a distimia, que é um tipo de depressão um pouquinho mais leve. Então, em relação à depressão, a gente pode falar de tipos, sim. Acredito que a gente pode falar na depressão maior, quando a pessoa ela está desanimada, quando não consegue mais fazer as atividades dela. A depressão pós-parto também, ela é bem comum, a gente acaba não dando muita atenção sobre isso, que a gente pode confundir aquele período que a mulher está passando. Também é muito importante buscar ajuda. Perda de energia, o desânimo, falta de vontade de fazer atividades que fazia antes, o apetite geralmente é muito afetado, seja ele você perder ou você ter mais vontade de comer, o sono também, principalmente, tendo insônia ou tendo mais vontade de dormir. E o desânimo, que é muito característico dessa doença. A depressão ela pode ser tratada com a terapia psicológica. Em alguns casos pode ser necessária também a consulta médica com psiquiatra para dar uma entrada numa medicação adequada para aquela pessoa. Cada pessoa vai ter uma medicação adequada. A mudança de hábitos também é importante, seja fazer exercícios físicos, dormir bem, se alimentar bem. Qual doença que a gente pode falar em ideações suicidas, né, pensamentos de morte e de suicídio, e acredito que o caso extremo é o que a gente falou agora, de suicídio. Então,
quanto mais tempo você postergar, vai deixar, você vai piorando o seu quadro e tendo esses pensamentos. Quanto mais desânimo você tem, né, mais perda de sentido da vida, você vai afundando, a doença vai piorando e esses pensamentos ficam cada vez mais fortes na pessoa. Até talvez ela tentar algo contra ela mesma. E é importante falar, às vezes a gente acha também que quem ameaça se matar não vai fazer. É mentira. Se a pessoa está ameaçando, ela já está pensando e é a hora já de agir. Graças ao bom Deus, aleluia! Você acordou aí agora. De repente, pastor, olha, eu digo para você, né, mais uma vez aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que chegou esse vídeo. Pode chegar através da rede social, um link que alguém mandou porque quer abençoar a sua vida. E é de coração que essa equipe maravilhosa Palavra Urgente tem trabalhado incansavelmente, realmente de maneira aí, sempre levando e buscando levar excelência a todos, para que Deus venha abençoar a sua vida e você venha começar um dia de vitória, um dia de paz. E falando um dia de vitória, um dia de paz, não existe um dia de vitória, presta bem atenção, não existe um dia de vitória, não existe um dia de paz sem que a pessoa tenha meditado na palavra de Deus. Por isso que é muito bacana você acompanhar a Palavra Urgente e sempre ter uma palavra no coração para começar o dia, para encarar uma oportunidade ou uma dificuldade. Porque às vezes a pessoa ela fica preocupada somente em ter uma palavra para vencer a dificuldade e acaba perdendo oportunidades por não estar preparada. Então, é algo que Deus tem para o nosso coração. Nós vamos ver aqui na Palavra de Deus que diz em João, capítulo 10, versículo também de número 10. João, capítulo 10, versículo 10, que nos diz aqui assim, ó. O ladrão não vem senão a roubar. Olha o que diz, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Presta bem atenção. A Bíblia diz aqui, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então nós temos que entender que tudo aquilo que é sofrimento vem do mal. Com a vinda do Senhor Jesus, ocorreu uma separação. No passado dizia assim, Deus fez cair fogo do céu, Deus cerrou o céu, não choveu, perdemos a plantação, Deus mandou praga, Deus mandou peste. No passado era sempre assim, o Senhor mandou, o Senhor mandou. Mas com a vinda de Cristo ficou separado o que é a obra do bem e o que é a obra do mal. O que é a obra da luz e o que é a obra das trevas. Então aqui deixa bem claro que tudo que é sofrimento vem da fonte que é o mal, que é o diabo, que é Satanás. Não tem meio termo. E tudo aquilo que é, vamos colocar assim, o melhor, que promove vida e vida com abundância, vem de Cristo Jesus. Aí eu pergunto para a senhora, para o Senhor, o que escolher para a vida? Eu acredito que você escolhe o melhor, que é Jesus. Então vamos seguir assim e certamente Deus vai lhe abençoar muito, muito, muito mesmo. Creia nisso porque o nosso Deus, ele não falha e ele é suficientemente poderoso para mudar toda e qualquer situação. Vamos então aqui ao relato de fé? Conosco, na tela. E o tempo foi passando e eu, no meu coração, na minha mente, eu clamei a Deus. Falei, Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Não tem ninguém por mim. E a minha vida ia se destruindo. E comecei a andar com as pessoas que me levaram para o mau caminho. O caminho da bebedeira e o caminho da droga. Em 2009, quando eu conheci a minha namorada, Carla... De 2010, por aí, essa sociedade que ele tinha, né, com o caminhão, ele já não tinha mais. E de sócio, ele passou a empregado, a trabalhar de motorista, né, para outras pessoas. Então, o que eu ganhava era X, eu voltei a ganhar menos 2X. Foi quando ele conheceu a Igreja da Graça, né, e ele começou a frequentar. E a gente começou a seguir naquela igreja. E que eu fui descobrir que era a igreja do missionário R.R. Soares. Que bacana, né? Que coisa linda! Você percebeu aí que Deus tem coisa linda para fazer na sua vida? Coisa maravilhosa? Então eu quero que você coloque o seu coração em Deus, para que Deus venha promover o melhor e fazer realmente o melhor na sua vida, na sua casa. Entenda que Ele colocou o coração em Deus e foi buscando em Deus e as coisas foram acontecendo, as coisas foram mudando, as coisas foram galgando. Então prepara em nome do Senhor Jesus o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo a prece em seu favor. Vamos aqui ao relato de fé, ver como que terminou a história linda do nosso amigo? Conosco, aqui na tela.
Já abandonei aqueles vícios e na casa do Senhor, né? Então orientado a dizimar e ofertar. Foi onde Deus me abençoou, né? Deus me deu oportunidade, eu tinha juntado um dinheiro, trabalhado bastante. Quando em 2011 ele conseguiu adquirir o primeiro caminhão dele, então ali de empregado ele voltou a proprietário novamente, né? Deus foi abrindo as portas. Batizamos e nós casamos em 2013. E depois em 2013 eu consegui comprar um outro, um 112. Em 2016 eu comprei um outro e agora em 2019 eu adquiri um outro caminhão. Hoje nós trabalhamos de forma autônoma, com 4 caminhões, 4 motoristas auxiliando a gente. Nosso trabalho envolve container, né? É o setor conteneiro, que é onde a gente escoa a carga de container que vem de importação. Ele fica no administrativo lá com os motoristas e eu hoje auxilio ele também no administrativo em casa, as coisas, serviço de escritório, banco. Hoje a vida financeira está estável, graças a Deus. A gente procura, né, trabalhar certinho. Graças a Deus nós estamos com a vida sentimental favorável. Jesus no coração, o amor entre nós. Quando Deus põe a mão para abençoar, ele transforma a maldição em bênção. Que coisa linda! A senhora terminou realmente aí essa matéria, essa história maravilhosa, colocou a cereja em cima do bolo, ficou perfeito. Porque Deus, ele transforma a maldição em bênção. Você crê nisso? Eu creio de coração. Por isso que eu estou aqui com o meu copo com água, peço à senhora, o senhor pega o seu copo com água, vamos orar. Não desanima não. Permita Deus abençoar a sua vida, permita Deus transformar o seu coração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Como precisamos do Senhor. Somos necessitados do Senhor, da Tua direção. Pai, o Senhor tem sonhos. O Senhor quer alcançar, transformar vidas e nós nos colocamos diante de Ti. Eu peço que o Senhor venha com o Teu poder fluidificando a água, abençoando cada molécula, preenchendo, ó Deus, cada coração de paz, de alegria. Não permita esta pessoa desistir da vida. Não permita esta pessoa abrir mão da família. Meu Senhor, abrir mão de um sonho que o Senhor colocou no coração dela. Quantas são as pessoas que desanimam? Não. Mas que o Espírito do Senhor venha promover ânimo. E você crê, diga amém. Beba da água. Glória a Deus, ao Deus poderoso, ao Deus maravilhoso. Deixa eu colocar aqui o meu copo com água. E eu creio que Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. Eu creio que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Nós, do programa Palavra Urgente, queremos liberar uma mensagem para o seu coração. Não se entrega à depressão, não se entrega à tristeza, ao vício. Não joga a toalha. É um termo que usam muito, né? Não abre mão da sua vida, não. Tem jeito, tem esperança, sim. Se você está pensando em desistir do seu casamento, se você está pensando em desistir de algo, eu digo para a senhora, para o senhor, assista alguns programas do Palavra Urgente e depois você toma a decisão. Certamente a decisão não será a pior decisão, pelo contrário, você vai decidir vencer e ser feliz. Fica um beijo de toda a equipe, que Deus abençoe e a paz. Aqui, pela fé eu já posso ver